Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos trabalhar em análise combinatória com combinação simples. Para vocês entenderem combinação simples, eu vou botar para vocês o seguinte. Considere o seguinte problema. Dado um conjunto A, 2, 5 e 7, escreva os subconjuntos de A de dois elementos. Então, pegando dois elementos desses três, eu poderia fazer 2 com 5, 2 com 7 e 5 com 7. Assim, como o conjunto A, 2, 5, 7, de três elementos, podem escrever três subconjuntos de A, de dois elementos, que a gente fez aqui, ó, três subconjuntos, onde um grupo difere do outro pela natureza dos elementos. Eles não vão ser iguais os elementos por conta da natureza deles, são elementos diferentes. Esse grupo chama-se combinação simples. Definição. Então, para vocês entenderem a definição, eu mostrei aqui através de um exemplo. Ele diz que é o seguinte, a definição, a teoria, dado um conjunto com N elementos, que no caso aí o anterior foi 3 elementos, chama-se combinação simples de P elementos, qualquer subconjunto formado por P dos N elementos. Então, aqui eu teria os P's aqui, certo? E a quantidade de elementos seria N. Então, agora nós vamos trabalhar o seguinte. Ele diz que combinação de NP, onde N é o número total de elementos e P é o número de elementos em cada grupo. Então, nesse caso aqui, eu quero formar, no exemplo anterior, eu queria formar grupos de quantos elementos? 2. Então, eu queria formar de 2 em 2, então P passa a ser 2, ok? Eu vou mostrar para vocês em fórmulas, através de fórmulas, e depois nós vamos ver em outra videoaula situações, problemas, onde a gente vai trabalhar com combinação simples, tá ok? Então, segue aqui abaixo a fórmula. A fórmula diz o seguinte, combinação de NP é igual a N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, onde N é o número total de elementos e P é o número de elementos de cada grupo. No caso anterior, eu tinha um conjunto com quantos elementos? Com 3 elementos. E eu queria formar elementos de 2 em 2, não foi isso? Formar subconjuntos com 2 elementos. Então, se eu fosse concluir isso aí, eu teria assim, vamos pegar aquele exemplo para vocês entenderem melhor. Eu teria uma combinação de 3 elementos por 2. 3 por 2, onde 3 é o número total de elementos e 2 é o número de elementos que eu vou querer em cada conjunto. Então, lembrando aqui, no lugar do N eu vou ter 3, no lugar do P eu vou ter 2. Então, substituindo, na fórmula diz que é N fatorial, quem é N? 3. Então, eu vou ter 3 fatorial sobre 2 fatorial, porque P é 2, 3 menos 2 fatorial. Então, estou substituindo aqui o N e o P na fórmula. Feito isso, o que é que o aluno vai ter aqui? Então, ele vai ter aqui, eu vou desmembrar isso aqui. Então, vou ter em cima 3 fatorial sobre 2 fatorial. 3 menos 2, 1 fatorial. Certo? Para resolver isso aqui, vou colocar aqui abaixo para ficar mais fácil para vocês. Deixa eu puxar a setinha para cá, pra vocês entenderem. Então, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou pegar o 3 fatorial e vou desmembrar ele até chegar no maior número daqui. Lembrando que 3 fatorial, vocês já aprenderam aí que era o quê? Fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Eu saí multiplicando o número pelo seu antecessor até chegar no 1. No caso aqui, eu não vou querer chegar no 1, porque eu quero chegar no maior fatorial de baixo, que o caso é o 2. Então, eu vou ter 3 vezes 2 fatorial, certo? Repete embaixo 2 fatorial, porque esse 2 vai ser cortado com esse. E eu iria desmembrar o 1 fatorial, porque o 1 fatorial vai ser o quê? 1. Então, só coloca o 1, porque 1 fatorial, desmembrar ele até chegar no 1, é ele mesmo. Feito isso, esse fatorial de baixo não está igual ao de cima, corta. Em cima eu fiquei quem? 3. E embaixo,
1. 3 dividido para 1, 3. Então quer dizer o quê? Que essa combinação daquele conjunto que a gente fez lá, a gente sabe que vai ter 3 subconjuntos. E a gente já viu na prática lá que daria 3 subconjuntos simples, certo? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Eu tenho outra combinação. Eu quero uma combinação agora de 4 por 2. Não é isso? Substituindo na fórmula, então já tem aqui, ó, C, 4 por 2, N é 4 e P é 2. Botando na fórmula, então eu vou ter em cima, no lugar do N, 4 fatorial. Embaixo eu vou ter 2 fatorial, porque é o P. Abre parênteses, N que é 4, vezes 2, fecha parênteses, fatorial. Então eu estou resolvendo outra combinação simples. Lembrando a vocês, então eu vou resolver isso aqui, ó, vou botar até aqui ao lado, a setinha. 4 fatorial repete, certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, 2 fatorial repete, 4 menos 2 eu vou ter 2 fatorial, certo? Então agora, como eu fiz ali em cima, eu vou desmembrar o fatorial de cima até chegar no maior de baixo, só que os dois de baixo são iguais. Então, eu vou desmembrar o 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, certo? Sobre 2 fatorial repete, um deles eu vou repetir, porque vai ter que ficar igual com o que está em cima. E o outro eu vou desmembrar. 2 fatorial é o quê? Vezes 2 vezes 1. Lembrando a vocês, um número fatorial, se eu tiver 3 fatorial, é 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tiver 5 fatorial, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Isso é só uma recapitulação do que é fatorial. Então, feito isso aqui agora, ó, desmembrei o 2 fatorial. Então, eu vou ter aqui em cima, ó, esse 2 fatorial corta com esse 2 fatorial. Em cima eu vou ter 4 vezes 3, 12. Embaixo eu vou ter 2 vezes 1, 2. 12 dividido para 2, 6. Então, uma combinação simples de 4 por 2, se eu tivesse um conjunto com 4 elementos e eu quisesse construir subconjuntos de 2 em 2, eu teria um total de 6 possíveis subconjuntos. Tá ok? Agora eu vou passar uma situaçãozinha um pouquinho mais complexa para vocês, certo? Que seria aqui, ó. Esse caso aqui ele é um pouquinho mais complexo, eu vou subir um pouquinho aqui a folha, só para vocês entenderem. Veja essa expressão numérica aqui. Eu tenho 4 permutação de 3. Eu tenho um arranjo de 5 por 2. E eu tenho uma combinação de 7 por 4. Nessa expressão, nós vamos ter que calcular o permutação de 3, certo? Temos que calcular um arranjo de 5 por 2 e uma combinação simples de 7 por 4. Então, eu vou fazer separado aqui para vocês entenderem. Depois eu boto na forma. Então, o que é uma permutação de 3? Permutação de 3 é a mesma coisa que 3 fatorial, certo? Então, como é 3 fatorial, ficou bem no recantinho aí, dá para vocês verem, certo? Então, eu vou ter que 3 fatorial é o que? 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar um total de 6. Então, eu já sei que permutação de 3 é igual a 6. Agora, eu vou ter que fazer um arranjo de 5 por 2. Arranjo é aquele que eu ensinei no vídeo anterior. Quem assistiu o primeiro vídeo de análise combinatória, tá aí no canal. É o seguinte, arranjo, você tem que lembrar da fórmula. A fórmula de arranjo é ANP é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Quando eu quiser um arranjo, eu quero essa fórmula aqui. Então, eu vou ter que, como é um arranjo de 5 por 2, eu vou ter aqui, ó, a 5 por 2 vai ser dado por... Ficou bem no recantinho aqui da folha. Deixa eu afastar um pouquinho aqui para vocês verem melhor, tá certo? Então, ó, a 5 por 2 vai ser... O N é 5
E o P é 2. Então, vai ser 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. 5 fatorial. 5 menos 2, 3 fatorial. Agora eu vou desmembrar o 5 até chegar em 3 fatorial, que é o cálculo de arranjo. Então, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Chegou aqui, ó. Cortou 3 fatorial. Eu vou ter 5 vezes 4, 20. Então, o arranjo de 5 por 2 vai dar um total de 20 elementos. Por fim, está faltando a gente calcular aqui somente agora a combinação. A forma de combinação a gente viu agora anteriormente, certo? Vou botar ela aqui em cima de novo. Ó. Ela é C, combinação NP, é igual a N fatorial sobre P fatorial, né, isso aqui, abre parênteses, N menos P fatorial. Isso aqui é a de combinação simples. Então, agora eu quero uma combinação, aqui é o C de combinação, 7 por 4. Então, eu vou ter, ó, combinação 7 por 4, vai ser dada por N é 7, então, ó, substituindo essa fórmula, 7 fatorial sobre 4 fatorial. Aí eu boto aqui, ó, 7 menos 4 fatorial. Repete o 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4, 3 fatorial. Desmembrando o 7 até o maior de baixo, então vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, parou. Repete o maior de baixo, que é 4 fatorial. E aí eu vou desmembrar o que ficou. 3 vezes 2 vezes 1. Cortou. 7 é 4 com 4 fatorial, cortou. Em cima eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5, vai dar um total de 210. Sobre 3 vezes 2 vezes 1, 6. 210 dividido por 6, eu vou ter um total de 35. Então, aqui eu achei a combinação de 7 por 4. Vai dar um total de 35 elementos. Agora, a gente já tem os valores de cada uma das combinações aqui, arranjos. Só é substituir a fórmula. Eu tenho aqui, ó, 4P3. Então, eu vou ter 4, botar aqui, ó, 4 vezes P3. Quanto é P3? 6. Então, eu vou ter 4 vezes 6. Mais A 5 por 2 é quanto? A 5 por 2 deu 20. Então, 20. Mais C 7 por 4. Que a gente acabou de calcular que deu 35. Então, mais 35. Então, eu vou ter 6 vezes 4. 24. Mais 20. Mais 35. 24 mais 20 dá 44. 44 mais 35 vai dar um total de 79. Então, ó. Aqui e aqui. Vai dar um total de 79. É o valor dessa expressão. Tá certo? Vou passar para vocês aqui mais um exemplo aqui só de... para vocês entenderem um pouco sobre fatorial, combinação. Esse último exemplo, você tem assim, ó, expressões n fatorial, n menos 2 fatorial. Então, o que é que você vai ter que fazer aqui, pessoal? Você vai ter que pegar, vai ter que desmembrar o n fatorial até chegar aqui, ó, em n menos 2 fatorial. Ah, meu professor, mas eu não sei como é que eu vou desmembrar esse n fatorial. Lembrando o seguinte, fatorial, a gente não desmembra o número pelo seu antecessor, pelo número que é menor que ele, uma unidade. Então, se eu for desmembrar letras, eu não sei quanto vale, então eu boto assim, ó, n, que era o primeiro caso, vezes, quem é o menor número que n? É o n, que eu não sei quanto vale, menos 1.
Quem é o próximo menor que n menos 1? É o n menos 2. Chegou no de baixo, parou. Fatorial sobre n menos 2 fatorial. Tá igual, corta. E aí eu vou ter n vezes n menos 1. Aí eu vou fazer n vezes n, que vai dar n ao quadrado. E n vezes menos 1, que vai dar menos n. E assim resolveu essa expressão, tá certo? Então espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa um comentário no canal ou fala lá no Telegram para quem é meus alunos. Um forte abraço a todos. Quem quiser pode seguir o canal também, tá bom? Forte abraço.